Mesmo sendo uma instituição respeitada em vários países, a Fundação de Medicina Tropical tinha apenas 90 leitos quando a pandemia eclodiu no Brasil. Na época, o Ministério da Saúde escolheu-a inicialmente para ser o hospital de referência na capital amazonense. Mas o próprio diretor, um dos mais experientes infectologistas da Amazônia, o Dr. Marcos Guerra, recomendou que se colocasse para funcionar outro hospital, o Delfina Rinaldi Abdel Aziz, licitado em 2013 por preço inicial de 116 milhões e que, naquele momento, dispunha de apenas 60 leitos em funcionamento dos quase 400 previstos no projeto original. A rede de saúde de Manaus já demonstrava estar com sérios problemas para enfrentar o nível de contaminação da Covid-19. Ontem, 3 de fevereiro, sob toque de recolher, Manaus contabilizou 80 funerais pela doença. No dia anterior, foram 71. Nas 3 semanas anteriores, a média diária na cidade foi de 48 mortes. Quando iniciou o problema no Brasil, nós temos muita amizade com o antigo diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, o Dr. Wanderson, até porque ele fez um estágio aqui e conheceu a expertise da Fundação. E quando eles relataram ou nominaram os hospitais de referência para cada estado, eles tinham colocado a Fundação de Medicina Tropical. Só que eu ponderei com ele, com o Wanderson, e disse, olha, isso é uma epidemia. Nós já temos um hospital pequeno, com um grande número de pacientes que são portadores de HIV e suas complicações, e são pacientes de longa permanência e imunocomprometidos. E se eu trago uma doença, doentes para cá, com Covid, que é alta transmissibilidade e que vai levar a óbito em maior percentual, não está correto, pela dimensão do problema que vai acontecer e pelo risco que a gente vai colocar os pacientes HIV. 107 leitos agora, mas eu tinha 90. Então, e nós nos propusemos o seguinte, nós vamos organizar um espaço para atender os pacientes que tenham HIV e que sejam afetados com Covid. Então, assim, ficou acertado. Então, nós passamos a atender os pacientes Covid e alguns funcionários que tivessem infectados, principalmente aqueles que têm comorbidade. Ficamos assim até novembro. Nesse intervalo, nós atendemos cerca de 200 pacientes. Foi interessante porque os pacientes HIV infectados reagiram bem. Nós tivemos, nesse intervalo, 3 óbitos em pacientes que tinham falha de tratamento, tinham suspendido o tratamento por conta e risco, e nos outros nós tivemos bom êxito. Houve um achatamento de curva, mas nunca houve uma interrupção de transmissão do vírus aqui na capital. Isso parece que as pessoas se sentiram mais seguras de que estava havendo uma possível desaparecimento de circulação do vírus, quando isso nunca aconteceu quando a gente olha a curva epidemiológica. Então, nós entramos agora no período de sazonal dos vírus respiratórios, e esse é um deles, que tem alta transmissibilidade, também igual aos outros, que já tem o clima propício para isso, né? Você morou aqui, sabe o quanto chove aqui, chove o dia inteiro, né? Então, isso aglomera pessoas, porque junta nas estações de ônibus, nas saídas dos supermercados e tudo mais. Afora que nós tivemos aqui, no Brasil inteiro o período eleitoral, em que houveram carreatas, aglomerações em bairros, a estrutura da rede é muito pequena. Como agora a gente está... Você imagina dizer, ontem, que eu tinha 4 pacientes para colocar na UTI, só tinha 2 leitos. Ainda tive uma demanda externa pedindo socorro de outra. É tão angustiante não poder internar quanto perder um paciente. E nós estamos nessa batalha e com esse problema ainda hoje. Nós estamos com 20 leitos clínicos de Covid
Nós estamos com 10 leitos de UTI da Covid para adultos, 5 leitos para crianças, e nós começamos a receber crianças, inclusive, de meses, que seriam talvez mais da neonatologia do que da nossa área, mas, infelizmente, não tem em outros cantos e a gente tem que dar esse suporte. Dr. Marcos Guerra e sua mulher Ana Luísa, que também trabalha no hospital, testaram positivo para a Covid em novembro. Tiveram sintomas, mas não precisaram ser internados. A Fundação de Medicina Tropical já treinou até forças internacionais de paz para enfrentar pandemias em outros continentes, ou os efeitos sanitários do tsunami na Indonésia. Essa estrutura de excelência em ensino, pesquisa e atendimento clínico de endemias foi montada por Heitor Vieira Dourado, com quem o Dr. Marcos trabalhou. A Alemanha, por exemplo, escolheu a instituição manauara por causa do sucesso no tratamento de malária. Enquanto aquele governo enfrentava 500 casos com 50 mortes na África, a Fundação de Medicina Tropical já tinha tratado 100 mil casos na Amazônia com apenas uma morte. O quadro de enfrentamento do coronavírus é muitíssimo mais complicado. Não há remédio e as vacinas que estão chegando ainda não são suficientes para todos. Nós temos convênios com alguns cursos de especialização, em que vêm os residentes para fazer estágio aqui, né? São Paulo e Rio, e um pouco algum de Minas, e uma vez um outro que voluntariamente descobre a fundação e pede estágio aqui, às vezes do Rio Grande do Sul, às vezes do Paraná. Tivemos muitas equipes também dos Estados Unidos, né? Lá a infectologia não tem muitos, né? Não é um atrativo. Muito mais ainda, um pouquinho maior entre os médicos das Forças Armadas. Ainda falta oxigênio em Manaus. Desde dezembro, seus habitantes enfrentam uma cepa 50% mais contagiosa e o vírus parece continuar se modificando. Essa variante foi detectada pelo pesquisador daqui, que está sediado aqui, ele não é amazonense, mas já mora aqui há bastante tempo, na Fundação Oswaldo Cruz, que é denominada Leônidas e Maria Dini, em homenagem a dois pesquisadores que eram da região, que trabalharam muito nessa região, que é o Dr. Felipe Naveca. Ele já faz o tratamento, identifica as cepas que estão circulando, do ponto de vista genômico, desde o início. Então, em dezembro, ele se deparou com essa cepa, mas como era uma amostra pequena, ele não fez nenhuma publicação. Recentemente, um grupo publicou e conferiu com ele se realmente isso era verdadeiro, mas ele não aparece como autor, ele aparece apenas como com a contribuição de ter fornecido as cepas que ele tinha para fazer o pareamento e para ver que realmente era uma variante diferente, com algumas características do Reino Unido e da África do Sul. Num pequeno número de casos, ela estava presente em 40% desses casos, 42% para ser mais exato. Então, já superando a cepa que estava circulando, a variante que estava circulando aqui antes, até dezembro. O que chamou a atenção é que os casos que estavam aparecendo a partir de dezembro, eles tinham um número grande de pacientes que precisavam ser hospitalizados. Então, algo era diferente naquele momento, né? E agora está somando as duas coisas, gravidade e alta transmissibilidade. Então, realmente uma variante que tem outras características mais marcantes de transmissibilidade e de patogenicidade. Eu até tinha muita restrição, digo, parece que o pessoal da área de saúde não sabe se comunicar, né? Não tem assim, tanta vocação para comunicar. Mas eu agora queria acrescentar, eu acho que a gente não consegue seduzir as pessoas ou fazer um ritmo. Até há pouco eu disse para uma outra colega sua
da área de jornalismo, eu disse: a gente não tem nem o poder do autor daquela musiquinha ridícula, Caneta Azul, que todo mundo repetiu esse refrão. As orientações da área de saúde são difíceis, porque as pessoas parecem que querem testar. Quero ver se é isso mesmo que essa pessoa falou. Não sei se o defeito é da área de saúde ou se as pessoas não acreditam por não ver também o micro-organismo. Se ele é invisível, então pode não estar aqui, estão inventando. Eu tinha um paralelo com a questão do tratamento das parasitoses. Quando começou o tratamento mais moderno, e o parasita não é eliminado, as mães diziam: não, o remédio bom era aquele outro, que eu via o verme sair. Segundo o Dr. Marcos, a grande esperança agora é que de 70% a 80% da população de Manaus seja vacinada, para os números de contaminação e de morte começarem a cair, junto com novos hábitos de higiene e máscaras eficientes. Tem um livro de infectologia, já de longo tempo, que fez uma experiência disso. Onde estão suas mãos? Então, puseram o professor dando aula com um giz com fluoresceína, e 3 dias depois foram à casa dele, ver onde ele tinha tocado. E perguntaram dele, ele disse: aqui, acolá e tal. Depois que eles foram revelando onde estava, ele tinha a mão dele até no teto. Porque adaptaram as nossas máscaras, a máscara cirúrgica, que foi feita, na verdade, para você ficar calado, não é para você falar, né? Para você não eliminar qualquer coisa no campo cirúrgico. E aquilo é de uso de 1h30, de 2 horas, tanto que, quando a cirurgia é maior, de vez em quando vem um auxiliar, troca a tua máscara. Né? Então, e pela emergência e pela surpresa e pela dificuldade, foram adaptadas essas máscaras, foram popularizadas essas máscaras, e até as pessoas confeccionam nas suas casas.